todas. Bom dia, Deus abençoe. Josi, pode orar para a Tainá, para a gente começar? Amém. Amém. Senhor, obrigado, meu Deus, por mais esse momento de oração, de intercessão pela nossa irmã que vai estar trazendo a palavra, Senhor. Pai, assim como fala esse louvor, há momentos em que o Senhor coloca o vento para a gente se mover, para a gente sair da posição estacionada a qual o Senhor não quer que a gente fique, meu Deus. E eu agradeço por esse louvor, eu agradeço por essa oportunidade, agradeço pelo ar que o Senhor nos proporcionou na manhã de hoje, Pai. Obrigado pelo dom da vida, obrigado, meu Deus. E neste momento, Senhor, abençoe a vida da nossa irmã Tainá. Pai, coloque palavras na boca dela, direcionadas do céu para os nossos corações, que venha de encontro com a necessidade de cada um, Pai. Pai, e nos limpa, nos molda. Nós aceitamos o seu molde, Pai, porque queremos ser melhor. Queremos cada dia mais, Senhor, ouvir o teu querer para as nossas vidas e nos molda, Pai. Limpa-nos, nos purifica para poder te obedecer conforme o seu querer e conforme a tua vontade. Abençoando cada vidinha que aqui está presente, Pai. As vidinhas que chegarão depois através do áudio gravado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um em nome de Jesus, abençoando e guardando a casa da Tainá, abençoando e guardando a família da Tainá em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Obrigada, Josi. Tainá, se quiser começar. Pai, Senhor, meninas, bom dia. Aceito o convite. Amém. Amém. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor, né? Que tanto tem nos alimentado esses dias, né? Porque, igual esses dias eu falei na minha igreja, se não fosse a palavra do Senhor, se não fosse a presença de Jesus, às vezes a gente já teria perecido, né? Porque esse mundo, ele tá cada vez pior, né? Mas glória a Deus que estamos aqui só de passagem, não é a nossa morada. Irmãs, vamos abrir comigo lá em Jonas, uma palavra que o Senhor me deu. Jonas primeiro diz assim: o chamado e a fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se desviava para aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Quanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então, os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Até aqui, irmãs. Uma passagem bem conhecida sobre Jonas, né? E
E essa semana eu quase não dormi, o Senhor ele me despertava muito nas madrugadas. E eu orava muito por este encontro. E o Senhor falava comigo que tinha mulheres que não tinham condições de estar em cultos frequentemente. Tinha mulheres que, às vezes, têm maridos que impedem elas de ir à igreja. Tem homens que não gostam, homens que não são convertidos. E o Senhor falava para mim, e o alimento delas tem sido este encontro. As palavras, as pregações que elas escutam neste encontro têm sido o alimento delas. Então, quando a gente se reúne todas as quarta-feiras ou quando tem a oportunidade, não é apenas um encontro, é um culto que a gente está prestando ao Senhor. Tem adoração, tem choro, tem lágrimas, tem presença do Senhor, tem a palavra que nos alimenta. Às vezes as pessoas olham, isso Deus ministrou comigo na madrugada. Às vezes as pessoas olham e falam, é apenas um encontro, é apenas uma live ali que elas fez de novo quarta-feira. Às vezes as pessoas só veem as fotos, não entram para ver como que é. Mas o Senhor ministrava comigo, vai além de um encontro. É um culto que vocês estão prestando para mim. Vocês deixam o seu tempo para prestar o culto para mim. Tem mulheres que não conseguem ir na igreja à noite, na quarta-feira. Só que nem por isso elas deixam de ser alimentadas, porque elas escutam a palavra de manhã. Então, que nós tenhamos consciência que o que nós estamos fazendo é um culto para o Senhor. Amém? E Jonas, ele foi um profeta levantado para o Senhor. E Deus pede para ele ir pregar contra Nínive, contra uma cidade que ela era muito dura de coração. Eles eram um povo, eles maltratavam muito os escravos, as pessoas que eles levavam a cativeiro, né? Os ninivitas, quando eles prendiam alguém, para essas pessoas não fugir, eles arrancavam os olhos das pessoas e tinham pessoas que eles dissipavam parte dos corpos. Arrancavam as pernas, arrancavam os braços, que era para a pessoa não fugir, né? E a maldade deles subiu até o Senhor, e o Senhor pede para Jonas ir pregar contra ele. Só que, como nós lemos na palavra, Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Só que lá no Salmo 139, nós vamos ver que ninguém pode fugir da presença do Senhor. O salmista fala, se eu fazer minha sepultura, lá o Senhor está. Se eu subir aos céus, lá também o Senhor está. Então, não tem para onde a gente fugir daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantas de nós têm fugido do chamado? Quantas de nós têm fugido do propósito que o Senhor tem para a nossa vida? E achamos que Deus não está vendo? Ah, não, o Senhor não está vendo eu aqui sentadinha no banco da igreja. Às vezes Deus te dá uma palavra na oportunidade e você fala para o irmão, hoje não. Deus ministra um louvor com você, quando chega no culto, o irmão te dá uma oportunidade e você fala, hoje não. Quantas vezes estamos falando para o Senhor, hoje não? Quantas vezes estamos renunciando o propósito que o Senhor tem na nossa vida? E Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Ele pega um barco todo bonitinho, começa uma tempestade e ele tá dormindo lá na popa do barco, como se nada tivesse acontecido. Como se ele falasse assim, Nínive não é problema meu. O Senhor deve levantar outro para fazer. Só que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é para a gente fazer, não é para o outro fazer. Muitas das vezes nós queremos terceirizar o trabalho. Ah, não, o irmão vai fazer. Ah, não, o irmão é capacitado, Deus vai usar ele, vai levantar ele e ele vai fazer isso aí. E o Senhor está falando, não, é para você fazer. Se eu chamei você, é para você fazer, não é para outro fazer. Só um minutinho que eu acho que caiu a Tainá na internet. Voltou. Tá sem áudio. Estão ouvindo? Agora sim.
Ai, que o pessoal tá mexendo aqui perto e aí às vezes vai cair. Oh, meu Deus. Então, e aí, irmãs, nós não podemos fugir do nosso chamado. E aqueles homens falaram para Jonas: Jonas, o que você fez? E Deus, ele enviou uma grande tempestade. No meio da tempestade, aqueles homens começaram a jogar as coisas que estavam no mar, achando que se o barco ficasse mais leve, o mar não ia vir a pique. Só que Jonas chega num determinado momento e fala para aqueles homens: me lancem ao mar. Ele reconhece que o problema está nele. Não está naqueles homens que estavam ali, estava nele. E ele é lançado ao mar e nós conhecemos a palavra que ele para na barriga de um grande peixe, depois ele faz a oração para o Senhor de arrependimento. E aí eu quero chegar em outra parte que o Senhor ministrou comigo. O povo de Nínive era um povo cruel. Eles massacravam as outras vidas. E Jonas, ele foi insensível com este povo. Porque Deus queria que Jonas pregasse o arrependimento. E Jonas não quis pregar. Jonas, vou conjecturar aqui, Jonas achava que aquele povo não era merecedor da graça de Deus. Jonas achava que aquele povo não era merecedor da salvação do Senhor. E Deus me fez entender algo e ele falou para mim: Tainá, quantas vezes eu peço para você pregar para alguém, eu peço para as minhas filhas falarem para alguém e elas falam: mas aquela pessoa que é tão cruel, que faz tudo de errado, que tem a vida no mundo, para ela? E nós não falamos aquilo que o Senhor manda nós falar. Será que o mesmo Jesus que salvou a gente não é o mesmo que pode salvar um drogado, pode salvar uma prostituta, pode salvar um pedófilo, que estrupa uma criança, mata uma criança? Jesus também morreu por ele. O Senhor não aceita as práticas dele, mas Jesus também morreu na cruz por ele. E se o Senhor mandar nós pregar para ele, nós temos que pregar. Porque a nossa parte é pregar o evangelho. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não somos nós. E muitas vezes nós pregamos a palavra, nós falamos para as pessoas e achamos que tem que ser na hora, que ela tem que se converter na hora, ela tem que mudar na hora. Não é assim. É na hora de Deus. É na hora que Deus querer transformar. Não é na nossa hora. E Jonas, ele foi insensível com aquele povo. Ele achava que os ninivitas não mereciam a misericórdia de Deus. Jonas foi chamado por Deus para pregar o arrependimento e a salvação. Esse era o chamado específico dele. Era como se Deus falasse para ele: eu estou te levantando para pregar o arrependimento e a salvação. E na hora de pregar o arrependimento, o que ele faz? Ele foge. Ele quer pregar o arrependimento só para quem ele quer. Para quem Deus manda, ele não quer pregar. Ele só quer pregar a salvação para quem ele quer. Para quem precisa, ele não quer pregar. E muitas das vezes o Senhor fala comigo: eu vou mandar você falar, eu vou mandar você pregar, eu vou mandar você profetizar para as pessoas que você não tem tanta afinidade, para as pessoas que te machucaram, para as pessoas que te perseguiram, para aquelas pessoas que durante a sua trajetória fizeram você sofrer, para aquelas pessoas que você olha e fala assim: por causa dela ou por causa dele, eu quase parei a minha caminhada. Eu quase desisti do evangelho. E o Senhor está falando: é para elas que eu vou mandar você pregar. É para elas que eu vou mandar você ir e pregar o arrependimento, pregar o conserto, pregar a salvação. É para essas pessoas. E Jonas, ele decidiu não ir pregar. E tendo senso de misericórdia e Deus o chamado nessa área para também mudar ela. E atrás do próprio chamado. Jonas, ele foi chamado para o arrependimento e para a salvação do povo de Nínive. Só que dentro do próprio chamado, Deus molda ele. E dentro do nosso próprio chamado, Deus vai nos moldar. A área que mais nos machuca é a área que a gente mais vai ser usada.
Eu vivia um casamento de fachada quando eu e meu esposo se casamos. A gente brigava muito, muito mesmo. De um em cima do outro, de quebrar as coisas tudo dentro de casa. Ele não era convertido na época, só eu. E aí eu chegava na igreja como a melhor irmã, servia, limpava a igreja, ajudava na Santa Ceia. E eu chegava em casa, era só briga, 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 briga. E teve uma vez que nós brigamos tão feio que ele falou assim que ele ia embora de casa. E eu falei pra ele, pode ir embora. Eu te ajudo nas malas, ainda falei pra ele desse jeito. Eu vou te ajudar nas suas malas. E aí ele saiu pra casa da mãe dele, naquela época minha sogra ainda era viva. E eu fui pra igreja. E chegando lá, irmãs, eu falei pro pastor, meu marido, ele foi embora de casa, eu grávida, né? Tava grávida da minha primeira menina. E o pastor olhou pra mim e falou assim, filha, separa porque você não precisa dele. Você precisa só de Jesus. Aí veio aquele estralo na minha mente, eu falei, mas se o Senhor constituiu família, constituiu casamentos, por que eu não posso lutar pelo meu? Então, o casamento, irmãs, foi uma área que eu fui muito machucada. Só que foi aonde Deus estava moldando o meu chamado. Deus estava moldando o meu ministério. E às vezes nós sofremos dentro do nosso lar, nós sofremos na empresa que trabalhamos, nós sofremos com os filhos na escola, mas nós não temos que olhar só para o sofrimento. Nós temos que olhar e falar, será que é essa área que o Senhor quer me usar? Se eu estou sofrendo tanto nessa área, será que é aí que o Senhor quer me usar? Será que é daí que vai vir o meu ministério, o meu chamado? E hoje, eu falo com mulheres que elas chegam para mim e falam, Tainá, aconteceu isso na minha casa, aconteceu isso com o meu casamento, meu marido falou que vai embora, que não aceita eu ser crente. Eu olho e dou risada e falo, irmã, eu passei por tudo isso. E aí eu vou ter experiências para passar para elas. E falar, se eu venci, você também vence. Então, a área do nosso chamado, muitas vezes, ela vai nos ferir, ela vai nos machucar, mas ela está nos preparando para ajudar outras vidas. E Jonas não entendia isso. Será que Jonas nunca pecou? Será que ele era tão perfeito assim? Para não ter tido algum arrependimento? Se até no momento que ele não fugiu, ele não cometeu nada para ter arrependimento, depois dessa fugida dele, deve ter sido o primeiro arrependimento. Por que eu fui fugir do Senhor? Será que Jonas não pensava que ele também precisava da salvação? Será que Jonas não pensava que outras pessoas precisariam dele? E aí Deus me deu uma frase que é assim, a área que mais você é machucado é a área que Deus mais vai te usar. A área do seu chamado é a área que você precisa mudar. E é ali que Deus mostrará a sua grandeza. Se você está sofrendo com o seu casamento, se você está sofrendo na sua igreja, se você está sofrendo em qualquer departamento da tua vida, é aí que Deus vai te usar. É aí que Deus ele quer te moldar, te transformar, e através desse sofrimento ele vai começar a usar a sua vida para transformar outras. E aí nós vemos que Jonas ele vai até Nínive. Ele prega contra aquele povo, ele prega o arrependimento para os ninivitas. O povo se arrepende. O rei coloca panos de saco, vestes de saco, e ali o povo se arrepende. E aí Jonas pega, vai para um monte, ali perto, montam ali uma cabaninha e fala, agora eu vou ver o que vai ser do povo de Nínive. E aí o Senhor, vamos ler lá comigo? Diz assim, ó, a ira de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa?
Foi por isso que me apressei e fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Irmãos, Jonas, profeta do Senhor, não querendo que o povo se arrependesse, não querendo que o povo fosse ganho para Jesus. E ainda ele fala, eu fugi porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo. Sabe o que o Senhor ministra comigo aqui agora? Porque muitas vezes nós olhamos aquela penina que nos machucou, que nos perseguiu na igreja, sendo abençoada, Deus falando com ela, Deus restaurando a casa, a família, e a gente fala, Senhor, de tudo que ela fez comigo, o Senhor ainda está abençoando essa mulher? De todo o sofrimento que ela fez eu e minha casa passar, o Senhor ainda vai salvar ela? Será que nós não estamos sendo um Jonas? Será que nós não estamos servindo ao Senhor com toda essa indignação? Senhor, olha só, bate na mulher e o Senhor ainda vai transformar? Mata esse homem logo. Para que salvar ele? Nós não estamos olhando muitas vezes com os olhos de missão. Essa semana Deus ministrou muito comigo sobre missão. O que é ser missão? É Deus resgatar os perdidos. É Deus resgatar aquele que a sociedade olha e fala, é melhor matar. Para que salvar uma peste dessa? Mata logo. E o Senhor está falando, não, é almas também. Jesus também pereceu na cruz por eles. O evangelho precisa chegar até eles. E Jonas não queria que o evangelho chegasse até o povo de Nínive. Só que, como Jonas mesmo falou, o nosso Deus, ele é misericordioso e compassivo. E o Senhor respondeu, você tem alguma razão para toda essa fúria, Jonas? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E deu grande alegria a Jonas. Mas de madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento do oriente muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem muita razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora a tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e na outra morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem discernir o que é certo e errado, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas, ele teve pena de uma planta. Ele senta à beira, está um calor muito forte. Deus faz crescer uma planta para trazer sombra para ele. E no outro dia, Deus faz com que um bicho come aquela planta e Jonas volta a ter o calor de novo. É o Senhor ensinando. No meio da nossa dor, o Senhor vai nos ensinar. Só que o que é interessante na palavra? Jonas, ele sempre é sincero com o Senhor. Eu fugi mesmo, Senhor, para Tarsis. Eu tô com raiva mesmo, Senhor. Era melhor matar esse povo mesmo. Agora quem quer morrer é eu. Eles não precisam morrer, não. Quem quer morrer é eu agora. E nós temos que ser assim com o Senhor. Sinceros. Ter um coração sincero com o Senhor. Quando nós estamos com raiva, quando nós estamos frustradas, nós temos que se prostrar ao Senhor e falar, Senhor, eu tô com raiva mesmo. Não quero fazer mesmo, não.
E quando nós somos sinceros com o Senhor, ele desce com o bálsamo dele e ele nos ensina. E o Senhor, ele nos ensina com amor. E o Senhor falou para Jonas, Jonas, você tem piedade de uma planta. Olha o tanto de gente que tem lá, meu filho. Olha o tanto de gente, eles não sabem discernir nem o que é certo, nem o que é errado. E às vezes aquela pessoa que está te perseguindo, que está te ferindo, aquela pessoa que está às vezes até te caluniando, não é ela, é o inimigo através dela. Só que nós temos que enxergar que Jesus também morreu por ela. Ah, irmã Tainá, e eu faço o que agora? Agora você ora e fala, Senhor, eu não aceito isso que está acontecendo. Senhor, eu sei que o Senhor morreu por ela também. Então me muda. Muda o meu sentimento. Porque muitas vezes nós se pegamos orando pelas pessoas. Senhor, transforma ela. O Senhor está vendo o que ela está fazendo na igreja. O Senhor está vendo o que ela está fazendo no meu trabalho. O Senhor está vendo, Senhor, como aquela professora persegue o meu filho. Como que está sendo na escola. E nós temos que orar, Senhor, muda eu. Me prepara. Me dá palavras. Que quando eu estiver preparada, eu vou até ela e vou conversar com amor. Porque em Provérbios fala que a palavra branda acalma o furor. Se nós formos, tudo que a gente for ter que tratar com as pessoas, a gente for a ferro e fogo, a gente for de qualquer jeito, a gente vai aumentar o problema, em vez de apaziguar o problema. E Jonas, ele realmente não queria que Deus salvasse aquele povo. Deus enviou uma tempestade para Jonas. Deus colocou Jonas na barriga de um peixe 3 dias e 3 noites. Que nós não venhamos precisar passar por esse processo. Que nós não venhamos negar o nosso ministério, o nosso chamado. A irmã Tainá, tá tão difícil, irmã, lá em casa é só eu para orar, só eu para jejuar, só eu que vou na igreja. Continua, Deus é contigo. Mas não enterre aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Porque todas as vezes, eu vou repetir, todas as vezes que nós barramos o nosso chamado, alguém sofre. Todas as vezes que nós falamos não, alguém sofre. Todas as vezes que você fala assim, ah, mas eu não quero pregar essa palavra, eu não vou fazer. Não pensa em você, irmãs. Eu não posso pensar em mim. Se Deus está mandando a gente falar, nós temos que falar, porque tem alguém ali precisando. Aí você fala, mas irmã Tainá, todas as vezes que eu tenho oportunidade, a igreja não dá um glória, fica todo mundo quieto, mas a palavra tem direção certa. Deus não manda você lançar uma palavra sem ter um coração que precisa dela. Irmãs, eu vou contar um testemunho rápido. Eu estava para viajar, ainda falei com a Ana Paula, né? Era para me pregar mais para frente. Aí eu falei, Ana, adianta, porque eu vou viajar. E vocês sabem o que é ter tudo. Nós compramos mala, compramos roupa, tudo. Tava tudo preparado. E aí, irmãs, o nosso carro quebrou. E nós na peleja, vamos arrumar o carro, vamos viajar, vamos, nem que for de passagem, vamos ver quanto que é a passagem, pra gente estar indo fazer a viagem. E eu fui domingo na igreja e o pastor pregou sobre obediência. E ele falava, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. E o Senhor falou pra mim, Tainá, você não vai nessa viagem. E a Tainá fez o quê? Eu mirei. Porque eu falei pro Senhor, já tá tudo preparado. Eu comprei mala pra quê? Eu comprei roupa, por que o Senhor permitiu então eu comprar tanta coisa? Eu preparar tudo. Tinha ido até na escola falar, porque minhas filhas não iam aquela semana para a escola. Eu fiquei nervosa, irmãs. Por quê? Porque nós somos carne também. Nós não somos totalmente espírito. A gente também se ira, a gente fica brava, a gente fica chateada. E aí eu fui orar. E aí o Senhor falou para mim, eu não falei na palavra que é melhor obedecer do que sacrificar. Você vai querer sacrificar? Irmãs, isso não tá com 15 dias, não. Foi esses tempos. E eu falei pro Senhor sexta passada, pois eu também não prego mais. Olha, irmãs, por isso que Deus me deu a palavra de Jonas. Eu falei, eu não prego mais também. Não vou ter oportunidade, vou falar não pros irmãos e não prego.
E nós fomos numa campanha no monte, na casa da irmã Débora. E aí a gente orando de madrugada lá. E aí ela pegou e falou assim, Tainá, ou você fala o que Deus mandou, ou ele vai te colocar num leito de hospital. Eu falei, não, irmã, foi só um negócio que passou na minha cabeça, eu já tô voltando, porque nós somos carne. A gente faz birra igual criança. Não é porque Deus é o nosso pai que ele vai tolerar qualquer birra, não. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu não posso ser igual o Jonas, eu tenho que falar. Aquilo que o Senhor mandar você falar, você tem que falar. Aquilo que o Senhor mandar você pregar, você tem que pregar. E aí, irmã Tainá, as malas? Irmãs, Deus preparou para mim, final do mês que vem, um retiro com pastores e missionárias. 3 dias. Tudo que eu comprei para fazer a minha viagem em família, eu vou precisar nesse retiro. Eu não vou viajar para onde eu quero, mas eu vou viajar para onde o Senhor vai me enviar, para um campo missionário, para fazer a obra. E ainda eles mandaram uma mensagem assim, irmã Tainá, traz tênis, porque você não vai viver em conforto, não. Você vai viver como os missionários vivem. E o Senhor falou, agora você usa a mala que eu te dei, agora você usa o tênis que eu te dei, a roupa que eu te dei. Então, irmãs, nós fazemos um plano, Deus faz outro. Eu e minha família estávamos preparados para ir para um lugar. E Deus falou, não, você vai para outro. E fazer a obra do Senhor é a melhor coisa que tem. Porque enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Então, fica em paz. Enquanto você lança a palavra para alguém, enquanto você ora para alguém, Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando dos teus filhos. Deus está cuidando do teu ministério, da tua chamada, do teu trabalho. Deus, Ele cuida. Só que não podemos ser igual Jonas, não podemos estacionar. Não podemos fugir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque senão Deus, Ele manda o vento, Ele manda a tempestade para machucar, Tainá. Não. É para fazer você despertar. E é para fazer você chegar até onde Ele quer que você chegue. Até o propósito dEle. Que nós venhamos ficar com essa palavra. Quando negamos o nosso chamado, pessoas sofrem. E eu vou falar algo aqui. Às vezes, depois, lá na frente, os ninivitas, depois de convertidos, às vezes poderiam até ajudar no ministério de Jonas. Às vezes aquela pessoa que a gente fala, meu Deus, nem salva essa pessoa, porque se o Senhor salvar e colocar dentro da igreja, o jeito que dá trabalho no mundo vai dar trabalho para nós aqui na igreja. E pode ser a pessoa que mais vai te ajudar no processo. Pode ser a pessoa que Deus vai colocar do teu lado para orar com você, jejuar com você, prosseguir com você. Pode ser essa pessoa. E os crentes não sempre falam que as pessoas que mais dá trabalho é as que mais Jesus quer salvar. É essas. É aquele que era drogado, perdido, Deus pega, coloca em cima do altar e faz pregar com autoridade. E deixa eu liberar um recado do Senhor para vocês e para mim. Se a gente se acovardar e não fazer aquilo que o Senhor manda, a obra não para, não. Deus levanta outro que faz. Só que depois a gente vai ter que aguentar as consequências. Nós vamos ter que aguentar depois o vento forte, o vento castigante, aquele vento que quase fez Jonas desmaiar no calor. Para um vento fazer a pessoa quase desmaiar, é porque não é qualquer vento. É o vento de Deus. Então, antes da gente passar por esse vento, vamos nos posicionar e nos falar, Senhor, eu não queria pregar não, mas se é o Senhor que está mandando, o Senhor vai garantir. Só obedeça, irmãs. Só obedeça. Quem vai fazer a obra, quem vai se responsabilizar é o Senhor. É o nosso Deus, não é nós. Tainá, mas eu falei, a pessoa me xingou, a pessoa não gostou. Só obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? É até aqui que o Senhor ministrou comigo, que nós ficamos com essa palavra. Não venhamos desistir do nosso chamado, por mais difícil que seja, por mais, às vezes, frustrante que seja, doloroso que seja. Irmãs, quem quer ser usada por Deus, é isso aí.
Não tem comida quentinha, não. É dolorido, é chorado. Mas depois a gente vê os frutos. Os frutos, nossa, irmã Tainá, não. Quem fez foi o Senhor. Paulo certa vez falou, Senhor, eles me bajulam, mas o Senhor sabe como eu sou. E nós temos que ser assim, quando alguém bajular muito a gente, nós temos que descer em oração e falar, Senhor, o Senhor sabe que eu não sou tudo isso. Senhor, o Senhor sabe que tem pessoas melhores do que eu. Mas se eu estou aqui, é para a glória do Senhor. Se posicionem, não se acovardem. E se você e eu se acovardar, nós vamos ter que aguentar o vento forte depois. Amém? Irmã Raquel, eu agradeço de coração, tá? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. A gente, todas as quartas-feiras, tem falado para a gente se posicionar. E é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, que a gente possa, né, refletir nessa palavra que veio tão forte no meu coração, porque muitas vezes a gente olha a situação ou as pessoas, como você diz, e a gente fala, essa não merece. Mas quem? Nós não merecemos. Ninguém merece, mas mesmo assim Jesus morreu por nós, né? Então, que a gente possa ser boca de Deus. Um abraço, né? Fazer com amor. Mesmo, né? A gente sendo tão carne, né? E a gente tem que buscar o espiritual para justamente nos diminuir para Deus crescer em nós. Amém por essa palavra. Obrigada. Deus abençoe mais uma vez, Tainá. Obrigadão. Alguém quer falar algo? Alguém quer fazer algum pedido de oração? Deixa eu ver se tem aqui no chat. Cris, pode falar. Primeiramente, a paz do Senhor, shalom para todas as mulheres virtuosas. Esse grupo, quero agradecer, testemunhar o que Deus fez através da vida de vocês, na minha vida, me trazendo de volta para casa. Eu vivi uma experiência do sobrenatural de Deus, né? Que quando Deus quer fazer, ninguém pode parar, né? Ele faz da forma dele, da forma que ele quer, ele faz a nossa vida. E foi maravilhoso poder presenciar do agir de Deus naquele momento onde eu estava na cidade de Promissão, e mulheres desse grupo com a qual Deus conhece cada uma o coração delas, né? Eu não as conheço, mas Deus sabe o interior de cada um de nós, e Deus moveu ali o coração e trouxe a minha filha e a mim de volta para casa com a ajuda de vocês. E isso para mim foi assim sobrenatural, né? E eu tenho vivido dias que Deus tem trazido ao meu coração para realmente me entregar a esse chamado que Ele tem para minha vida, e essa palavra está vindo de coração, assim, para mim. Deus é como se Deus falasse assim: "Eu tenho um chamado para você, não fuja não. Não fuja, porque esse é só o início, né, do que eu tenho para fazer na sua vida, através da sua vida". E eu quero agradecer muito a vida de cada uma de vocês que em comunhão, união ao Deus, né, que nós servimos, cada uma fortalecendo a outra. Isso é maravilhoso. Tem fortalecido a minha fé. Graças a Deus eu tenho, é como se estivesse reativando a minha fé. E eu louvo e agradeço pela vida de vocês e apresento aqui a minha vida em oração, porque estou em tratamento de coxoartrose e devido a esse problema, eu estou afastada do emprego e é difícil, porque quando eu volto trabalhando com dificuldade, e aí eu não consigo me manter na posição do meu trabalho, que é sentada, eu trabalho no crédito, numa loja. Então eu peço à vida que o Senhor venha me ajudar a saber o que fazer, qual a decisão fazer, que eu estou entre a entre a vontade da carne e da alma, sabe, quando você está numa decisão, uma aflição de: "Será que eu continuo no trabalho?", porque está me incapacitando algumas funções dentro do trabalho. E aí eu estou me perguntando isso muito a Deus, se eu continuo ou não. Eu apresento a minha vida em oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, com certeza. Deus tem o melhor. Alguém mais quer falar? Quer fazer algum pedido?